Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim, que nos mostram que a vinda de Cristo está às portas. Irmãos e irmãs, ontem, no dia 23 de janeiro de 2025, o presidente eleito Donald Trump discursou no Fórum Econômico Mundial. E confesso que fiquei muito surpreso com o seu discurso, pois no berço do globalismo, no berço da nova ordem mundial, Trump fala contra a elite global, contra esse globalismo. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Bem, muito obrigado, Klaus, e olá a todos na bela Davos. Esta foi uma semana verdadeiramente histórica nos Estados Unidos. Há 3 dias fiz o juramento de posse e demos início à Era de Ouro dos Estados Unidos. A recente eleição presidencial foi vencida por milhões de votos e todos os 7, cada um deles, todos os 7 estados decisivos. Foi um mandato massivo do povo americano como não se via há muitos anos. E alguns dos especialistas em política, até mesmo alguns dos meus chamados inimigos, disseram que foi a vitória eleitoral mais importante em 129 anos. Isso é muito bom. E o que o mundo testemunhou nas últimas 72 horas é nada menos que uma revolução do senso comum. Nosso país logo será mais forte, mais rico e mais unido do que nunca. E o planeta inteiro será mais pacífico e próspero. Como resultado desse incrível impulso e do que estamos fazendo e vamos fazer, meu governo está agindo com uma velocidade sem precedentes para consertar os desastres que herdamos de um grupo de pessoas totalmente ineptas para resolver cada uma das crises que nosso país enfrenta. Isso começa com o enfrentamento do caos econômico causado pelas políticas fracassadas do último governo. Nos últimos 4 anos, nosso governo acumulou 8 trilhões em gastos com déficit desnecessário e impôs restrições energéticas que destruíram a nação, regulamentações paralisantes e impostos ocultos como nunca antes. O resultado é a pior crise de inflação da história moderna e taxas de juros altíssimas para nossos cidadãos, e mesmo em todo o mundo os preços dos alimentos e de quase todas as outras coisas conhecidas pela humanidade dispararam. O presidente Biden perdeu totalmente o controle do que estava acontecendo em nosso país, mas em particular com nossa economia de alta inflação e nossa fronteira. Devido a essas políticas ruinosas, o total de gastos do governo neste ano é de 1,5 trilhões mais alto do que o projetado para ocorrer quando deixei o cargo há apenas 4 anos. Da mesma forma, o custo de pagamento da dívida é mais de 230% maior do que o projetado em 2020. A taxa de inflação que estamos herdando continua 50% mais alta do que a meta histórica. Foi a inflação mais alta, provavelmente, na história de nosso país. É por isso que, desde o momento em que assumi o cargo, eu tomei medidas rápidas para reverter cada uma dessas políticas radicais de esquerda que criaram essa calamidade, em particular com relação à imigração, ao crime e à inflação. No primeiro dia, assinei uma ordem executiva, instruindo todos os membros do meu gabinete a mobilizar todos os poderes à sua disposição para derrotar a inflação e reduzir o custo da vida cotidiana. Acabei com o ridículo e incrivelmente perdulário Green New Deal, que é o Acordo Verde. Eu o chamo de Green New Deal. Retirei-me do Acordo Climático Unilateral de Paris e encerrei a insana e dispendiosa obrigatoriedade de veículos elétricos. Vamos permitir que as pessoas comprem o carro que quiserem comprar. Declarei uma emergência energética nacional. Se o preço baixasse, a guerra Rússia-Ucrânia terminaria imediatamente. No momento, o preço está alto o suficiente para que a guerra continue. É preciso baixar o preço do petróleo. Isso acabará com essa guerra. Eles deveriam ter feito isso há muito tempo. Na verdade, eles são muito responsáveis até certo ponto pelo que está acontecendo. Milhões de vidas estão sendo perdidas.
Com a queda dos preços do petróleo, vou exigir que as taxas de juros caiam imediatamente e, da mesma forma, elas deveriam estar caindo em todo o mundo. As taxas de juros deveriam nos acompanhar em todo o mundo. O progresso que vocês estão vendo está acontecendo devido à nossa vitória histórica em uma eleição presidencial recente que se tornou bastante conhecida em todo o mundo. Acho que muitas coisas estão acontecendo em muitos países. Dizem que há uma luz brilhando em todo o mundo desde a eleição e até mesmo países com os quais não temos uma amizade especial estão felizes porque entendem que há um futuro e como esse futuro será grandioso sob nossa liderança. Os Estados Unidos estão de volta e abertos para os negócios, e esta semana também estou tomando medidas rápidas para impedir a invasão em nossa fronteira sul. Eles permitiram a entrada de pessoas em níveis nunca visto antes, o que foi ridículo. Decidi e declarei uma emergência nacional em nossa fronteira. E muito importante, imediatamente, interrompi toda a entrada de invasores ilegais na fronteira, que eram muitos, e comecei a devolver prontamente os invasores ilegais ao local de onde vieram. Essa ação, como você provavelmente viu, já começou com muita força. Enviamos tropas militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos na ativa para a fronteira, para ajudar a repelir a invasão. Não permitiremos que nosso território seja violado. Depois de 4 longos anos, os Estados Unidos são fortes, soberanos e uma bela nação. Mais uma vez, é uma nação forte e soberana. Além disso, tenho o prazer de informar que os Estados Unidos também são uma nação livre, mais uma vez. No primeiro dia, assinei uma ordem executiva para acabar com toda a censura governamental. Nosso governo não mais rotulará o discurso de nossos próprios cidadãos como desinformação, que são as palavras favoritas dos censores e daqueles que desejam impedir a livre troca de ideias e, francamente, o progresso. Salvamos a liberdade de expressão nos Estados Unidos e a salvamos fortemente com outra ordem executiva histórica. Esta semana também pus fim ao armamento da aplicação da lei contra o povo americano e, francamente, contra os políticos, e restabeleci o Estado de Direito justo, igual e imparcial. Meu governo tomou medidas para abolir todos os absurdos discriminatórios de diversidade, equidade e inclusão. E essas são políticas que deram um absurdo absoluto em todo o governo e no setor privado. Com a recente, mas de certa forma inesperada, grande decisão da Suprema Corte, os Estados Unidos se tornarão novamente um país baseado no mérito. Vocês precisam ouvir essa palavra, país baseado no mérito. E eu tornei oficial uma política oficial dos Estados Unidos que existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino, e não teremos homens. Não teremos homens. A participação em esportes femininos e operações de transgêneros, que se tornaram a moda, ocorrerá muito raramente. Por fim, ao restaurador, o bom senso dos Estados Unidos, estamos agindo rapidamente para trazer de volta a força, a paz e a estabilidade no exterior. Antes mesmo de assumir o cargo, minha equipe negociou um acordo de cessar-fogo no Oriente Médio, o que não teria acontecido. Como acho que a maioria das pessoas na sala sabe, no início desta semana, os reféns começaram a voltar para suas famílias. E eles estão voltando, e é uma bela visão. E eles estarão voltando cada vez mais. Eles começaram a voltar no domingo. Nossos esforços para garantir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão agora, esperamos, em andamento. É muito importante que isso seja feito. Esse é um campo de extermínio absoluto. Milhões de soldados estão sendo mortos.
Ninguém viu nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial. Eles estão mortos em toda a planície dos campos. É um campo plano, terras agrícolas, e há milhões de russos e milhões de ucranianos. E ninguém viu nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial. É hora de acabar com isso. E aqui nos Estados Unidos temos grandes eventos se aproximando. E realizamos mais em menos de 4 dias. Estamos realmente trabalhando há 4 dias mais do que outras administrações realizaram em 4 anos. E estamos apenas começando. É algo realmente incrível de se ver. E o Espírito e a luz sobre nosso país têm sido incríveis durante a última administração. Nossa nação sofreu muito, mas nós vamos trazê-la de volta e torná-la maior, mais forte e melhor do que nunca. Quero agradecer a todos por estarem com vocês. Eu mesmo teria estado lá, exceto pelo fato de que a posse foi há 2 dias. Achei que seria um pouco rápido fazer dela a primeira parada, mas um dia chegaremos lá. Esperamos chegar lá, mas eu agradeço. Ouvi dizer que o público é fantástico e muitos dos meus amigos estão na plateia. E eu estarei respondendo às perguntas de algumas pessoas muito ilustres. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou citar algumas palavras da jornalista Karina Michelin sobre o discurso do presidente Trump em Davos. E diz: Trump discursa em Davos e declara o fim do globalismo no berço da agenda globalista. Durante sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, Donald Trump fez um discurso de 15 minutos, no qual declarou o fim do globalismo, proclamando uma nova era para os Estados Unidos e para o mundo. O presidente destacou que sua administração restaurou a segurança das fronteiras americanas, eliminou políticas de contratação baseadas em raça, pôs fim à ideologia de gênero e condenou a censura. Mas vejam aqui, irmãos e irmãs, que Trump, quando a jornalista Karina Michelin se refere a Trump condenando a censura, ele falou contra o corte de liberdade de expressão e da mentira, da desinformação, que é o que a elite global está fazendo e fez na pandemia, por exemplo. Vocês se lembram que eles censuraram e cortaram a liberdade de expressão. Então, sendo assim, Trump fala contra os globalistas e o próprio Fórum Econômico Mundial, o que é surpreendente e histórico. Continuando, condenou a censura, abriu o país para novos investimentos e encerrou o apoio ao que classificou como, entre aspas, a farsa das mudanças climáticas. Irmãos e irmãs, quero fazer uma pausa aqui. Trump declarou que saiu do ridículo novo Acordo Verde e também retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Irmãos e irmãs, Trump, quando declarou isto, ele ousadamente se opôs contra Roma Papal, contra a ONU, contra o Fórum Econômico Mundial e também contra a OMS, pois ele também retirou os Estados Unidos da OMS. Como vocês podem ver na notícia, CNN Brasil, e diz: saiba o que significa a saída dos Estados Unidos da OMS e suas consequências. Então, Trump está colocando o peito contra a elite global e isso pode trazer consequências drásticas para o seu governo. Irmãos e irmãs, parece que os Estados Unidos voltará ao normal e parece que o mundo inteiro voltará ao normal e nunca acontecerá uma lei dominical, pois parece que tudo voltará ao normal e Trump reerguerá os Estados Unidos e o mundo. E quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, o que diz a Bíblia? Então virá repentina destruição. Continuando, em um evento amplamente considerado o centro nevrálgico da agenda globalista, Trump aproveitou a oportunidade para anunciar o declínio da chamada, entre aspas, nova ordem mundial e o início de uma nova fase de soberania nacional, que ele chamou de Nova Era de Ouro. Seu discurso, marcado por declarações contundentes, foi descrito por analistas como um verdadeiro funeral para os ideais defendidos pelo Fórum, realizado no próprio palco que os consagrou.
Bem, irmãos e irmãs, isto é uma coisa muito interessante e inesperada. O que Trump fez é inesperado, pois vocês sabem que Trump teve várias tentativas de assassinato e agora está colocando o seu peito contra a elite global e praticamente contra Roma papal. Irmãos, vocês se lembram de quando John Kennedy discursou sobre a separação entre igreja e Estado e o que aconteceu com ele após este discurso? Eles o mataram. John Kennedy morreu misteriosamente. National Geographic Portugal diz: Kennedy morreu há 60 anos e o seu assassinato ainda é um mistério. Quando vamos para o Google, pesquisamos sobre o discurso de Kennedy, sobre a separação entre igreja e Estado, e ele fez a seguinte declaração: eu não falo em nome de minha igreja em assuntos públicos e a igreja não fala por mim. Kennedy prometeu respeitar a separação entre igreja e Estado e não deixar que os líderes católicos interferissem em suas decisões políticas. Na verdade, Kennedy era contra a união entre igreja e Estado, e então você sabe o que aconteceu, irmãos e irmãs? Ele foi morto. Vejam aqui uma de suas frases de John Kennedy. Acredito em separação absoluta entre igreja e Estado na América. E depois desse discurso, Kennedy foi assassinado misteriosamente. Eu creio que os jesuítas estão por trás disso. Então, irmãos e irmãs, onde quero chegar com esse discurso de Trump contra a nova ordem mundial, contra o Fórum Econômico Mundial, contra a OMS, contra a ONU e contra o papado? Irmãos e irmãs, eu vi um vídeo de uma profecia de um livro escondido, um livro apócrifo, que Ellen White cita no livro Manuscript Releases, sobre este livro escondido. A profecia é muito interessante e fala sobre um possível assassinato ou impeachment do presidente dos Estados Unidos em 2025. E em seguida virá uma guerra civil. E é incrível, irmãos e irmãs, pois Ellen White disse no livro O Grande Conflito, ela fala sobre a Revolução Francesa. Ela diz que o que aconteceu na Revolução Francesa acontecerá um pouco antes que termine a graça. E o que aconteceu na Revolução Francesa atingirá não somente os Estados Unidos, mas também o mundo inteiro. Irmãos e irmãs, todos nós sabemos que para vir uma nova ordem mundial, ou a lei dominical nacional, é necessário um evento grande. É necessário que algo grande aconteça, algum evento catastrófico. E Ellen White fala sobre a guerra civil. Irmãos e irmãs, eu quero deixar bem claro que não estou dizendo que isto acontecerá, mas eu achei muito interessante e que faz muito sentido esta profecia. Pois sabemos que uma morte de um presidente nos Estados Unidos pode resultar em uma guerra civil. Ainda mais um presidente como Trump, que chegou como um herói nos Estados Unidos e que promete colocar os Estados Unidos no auge novamente, e o mundo inteiro também, num estado normal de todas as coisas, assim como era antes da pandemia. Parece que tudo voltará ao normal. Este estudo que vamos mostrar agora foi feito pelo irmão Rob Berhoff, e é muito interessante e não podemos descartar esta interpretação profética. Vejam o vídeo e tirem suas próprias conclusões. Com base em sua vitória, Trump pode ser assassinado ou sofrer impeachment, e para ele pode ser qualquer um dos dois. O cara não fez muitos amigos. Trump e os republicanos extremistas MAGA representam um perigo para nossa democracia. And you know, that's a little bit old, that chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Este é Rob Berhoff. Rob, antes de ter os vídeos em seu canal no YouTube que são muito, muito interessantes, e eu direi algo para pensar e até mesmo orar.
Existe um livro escondido, e ele fala sobre a abordagem do livro escondido. O livro profético escondido, apócrifo, Ellen White fez menção, e ele tem uma profecia ali que ele começa a quebrar. E enquanto ele destrincha a profecia, o que ele mostra é que há uma profecia na Bíblia, mostrando que nosso presidente eleito, que é o presidente Donald Trump, de acordo com o que está naquele livro, com base na interpretação da profecia, ele será assassinado. Agora, não estou dizendo de forma alguma que isso é 100% verdade. Tudo o que estou dizendo é que está escrito no livro e quando ele explica para você, você diz, uau! Antes de desacreditar e desconsiderar isso, devemos orar para que não seja esse o caso, mas pode ser que haja grande possibilidade. Há uma série de razões. Como vimos no início deste vídeo, tentativas de assassinato de Donald Trump já foram feitas antes, e não acho que essas foram as últimas. Então as coisas podem ficar realmente muito loucas neste ano de 2025. Vejam, esta não é a análise completa. Eu fiz uma playlist, assistam até o final. Eu vou compartilhar uma playlist com vocês das 3 partes, onde ele analisa muito bem. E começou com a passagem encontrada no Manuscript Releases, página 34, parágrafo 3. Esta é a passagem. Eu vi que os apócrifos foi o livro escondido e que os sábios destes últimos dias deveriam entender isso. Eu vi que a Bíblia, o livro padrão, que nos julgará nos últimos dias. Esta é a escrita de Ellen White. E agora você tem que se perguntar, qual livro apócrifo? Porque há um monte de coisas lá, algumas que não estão na Bíblia. Há razões para isso, elas contradizem as Escrituras e outras coisas que podemos continuar. Mas o homem as analisa para vocês e ele mostra qual é o livro, e qual é a profecia e como será cumprida. Escutem para entender completamente isso. O homem está mostrando neste vídeo com base em sua pesquisa e estudo, com base no que ele viu nos livros, ok? Ou haverá um impeachment ou um assassinato do presidente Trump. E você pode fazer a pergunta, há mesmo uma possibilidade que algo aconteça? A questão é, se houve alguma tentativa disso antes. Se Deus não interveio, amigos, esse será o caso. E o que ele continuou dizendo é que isso vai virar uma guerra civil. Escutem com atenção. Olá, amigos. Rob Perhoff aqui, com uma atualização da profecia dos últimos dias. O que eu acredito ser a profecia final que recebemos. Isso está relacionado, se você estiver prestando atenção nas notícias recentes, as tentativas de assassinato contra Donald Trump. Esta é uma continuação da série de livros escondidos. Então eu coloquei 3 vídeos sobre os livros escondidos. Se você ainda não assistiu, é só uma rápida atualização. Nós vimos na inspiração que há um livro escondido nos apócrifos e que os sábios nos últimos dias o entenderiam, porque os sábios estão nos últimos dias. Ele nos diz quando os movimentos finais acontecerem. Os movimentos finais serão a lei dominical. O livro em si, se você apenas pular para frente, o livro em si é na verdade o 4º livro de Esdras. Então Esdras tem seus 2 primeiros livros, Esdras 3 e 4, também é chamado 1º e 2º Esdras. Então, segundo eles, este é o 4º livro que foi identificado, que eu identifiquei de qualquer maneira como o livro oculto descrito por Ellen White. Neste livro, nos capítulos finais, ele fala de uma profecia final desta águia com 3 cabeças muito semelhante a uma profecia no estilo de Daniel e Apocalipse. E nisso, cada uma das penas é um reino, enraizado na pena mais longa, que nos deu o ponto de partida sendo Roosevelt. Assistam aos vídeos para todo o detalhamento disso. O que é isso? Isso nos coloca em que agora temos 4 presidentes restantes nos Estados Unidos. Sim, o que nos leva a que haverá até 50 presidentes nos Estados Unidos antes que entrem em colapso. Com base nisso, descobrimos que os próximos 2 presidentes serão assassinados ou sofrerão impeachment. E então haverá 2 presidentes simultâneos. E então assistam novamente ao vídeo inteiro para entender todo
todo o contexto disso, mas o que estamos vendo é uma probabilidade cada vez maior de que isso seja verdade. Então, para que esta profecia seja verdadeira, Biden não pode ter um segundo mandato, essa é a primeira parte. Mas Biden também deve terminar um primeiro mandato completo. Então, novamente, Biden deve terminar um primeiro mandato completo, que ele diz muito claramente que não tem planos de sair. Em segundo lugar, ele não pode ser reeleito para que esta profecia seja verdadeira. E mostra muito claramente que não há como ele ser reeleito. Em seguida, o próximo presidente será interrompido. Isso pode ser por assassinato ou pode ser por impeachment. O que acabamos de ver é a tentativa de assassinato de Trump, que há um desejo de remover Trump de uma potencial presidência. Podemos ver isso aqui nos diferentes vídeos. Para que esta profecia seja verdadeira, também precisamos que o vice-presidente seja interrompido. E então haverá 2 presidentes simultâneos nos Estados Unidos. Isso provavelmente se deve a uma guerra civil, que a guerra civil é bastante iminente. Isso também foi profetizado, previsto em 1863, que haveria sofrimentos ainda maiores. E novamente, estou passando por isso rapidamente. Isso foi abordado em um curso anterior. O que isso significa e por que eu quero reforçar isso? Parece muito provável que Trump seja o próximo presidente. Se este for o caso, mostrando que agora há uma primeira tentativa de assassinato contra Trump, não será a última, com base em quando Trump for assassinado ou sofrer impeachment. E para ele poderia ser um dos homens. Ele não fez muitos amigos de qualquer forma. A duração da presidência, entendam esse ponto, o ponto principal do vídeo. A única razão pela qual eu gravo isso é para impor isso. A duração de sua presidência determinará a duração máxima da presidência seguinte. Então, o que quero dizer com isso é se ele durar 2 anos como presidente, depois o seu vice-presidente, que seria provavelmente o que assumiria o cargo, o vice-presidente durará menos de 2 anos. Depois desse período de tempo, haverá uma guerra civil. Haverá 2 presidentes que pensam que têm o reino, mas não o fazem, e então o Papa intervirá, criará uma teocracia e haverá uma lei dominical nacional. Então, novamente, se você apenas olhar as datas aqui, novamente não é isso, apenas olhem para as datas em geral. Entendemos que a eleição de 2024 aconteceu em alguns meses, então o presidente tomou posse em 20 de janeiro de 2025. E se ele durar 2 anos, isso o colocaria em 2027, o que significa que a lei dominical chegará um pouco antes de 2029. Teria que ser antes de 2029. É por isso que esta profecia é tão importante. Somente aqueles que estão prestando atenção terão aquele último chamado para realmente colocar sua casa em ordem. Novamente, não estamos falando sobre seu coração em ordem. Isso precisa acontecer agora, já. Mas se você está se perguntando quando eu mudo, quando eu vou mudar, eu vou ver quando farei coisas diferentes. Isso será tarde para nós. Sobre quando saber quanto tempo temos. Você sabe, 2 anos restantes, como por exemplo. No entanto, se Trump estiver no cargo por apenas 1 ano e for assassinado ou sofrer impeachment, então nós teremos menos de 1 ano até a guerra civil nos Estados Unidos e menos de 1 ano até a lei dominical. Então, novamente, é por isso que é tão importante entender esta profecia, pois ela será um sinal de alerta para nós quando o próximo presidente for assassinado ou sofrer impeachment. O próximo presidente, quando eles forem interrompidos, como diz a profecia, então haverá menos do que esse período de tempo, até que tudo desmorone. E então, novamente, para que a profecia se cumpra, Biden deve terminar um mandato completo, mas não pode ser reeleito. Os próximos presidentes serão interrompidos. Seu vice-presidente será interrompido. 2 presidentes simultâneos nos Estados Unidos, e então os Estados Unidos se tornarão uma teocracia, onde o Papa intervirá. Então o Papa se tornará nosso presidente, essencialmente para unir o país. Novamente, o Papa se torna o presidente dos Estados Unidos. Curiosamente, logo depois disso, os Estados Unidos entrarão em colapso. E é quando lemos em Apocalipse que diz que os comerciantes ficam longe quando o Papa intervém. Todos vão querer isso, e então depois ninguém vai querer isso, porque a coisa toda vai entrar em colapso. Então, lemos que a China derrotará a Rússia, e então a China implodirá, ok? Esse não é o ponto. O ponto é
que precisamos disso para, meus irmãos e irmãs na Califórnia, nos Estados Unidos, nós precisamos entender o que está por vir. Isso não significa fugir dos Estados Unidos, mas significa se preparar para o que está por vir. A.T. Jones, em 1901, depois de derrotar a lei dominical, escreveu esta citação: "Chegará o dia quando todo adventista do sétimo dia nos Estados Unidos dariam tudo o que eles têm e a sua vida, se pudessem, para sair dos Estados Unidos." Deixe-me dizer isso novamente. Estou falando algo agora que interessa a todos os adventistas do sétimo dia. Está chegando o dia, e não está muito longe, quando cada adventista do sétimo dia desejarão do fundo das profundezas de suas almas estar fora dos Estados Unidos. E multidões se condenarão e se atormentarão com a condenação por não terem saído dos Estados Unidos quando tiveram a chance. E novamente, esta é uma mensagem que deve levar em oração e ver se Deus tem um trabalho para você em outros campos. Talvez Deus queira que você esteja lá e você possa lidar com isso, mas esta é apenas uma mensagem de A.T. Jones. Você precisa se preparar, não acumular coisas, mas esta é uma mensagem sobre a qual precisamos pensar. Como posso simplesmente ir a Deus? Porque suas terras, suas propriedades que você tem nos Estados Unidos, quando a guerra civil começar, provavelmente não valerão de nada. E quando a economia entrar em colapso total. Vejam, isso não é para ser uma tática de medo. Nós temos apenas alguns anos restantes. Então não faça nada hoje, mas comece a trabalhar em oração e comece a seguir em frente. Entenda que há grandes mudanças acontecendo nos Estados Unidos e não temos muito tempo restante. Eu acho que provavelmente temos menos de 2 a 3 anos. É o que nos resta. Então, você usa esse tempo com sabedoria e, novamente, não estou prevendo quando Jesus retornará. Jesus retornará como Marcos capítulo 4, versículo 29 diz, quando os frutos estiverem maduros. No livro Lição Objetiva de Cristo, página 69, parágrafo 1 diz, quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido, ele virá e nos reivindicará como seus. Então, novamente, não estou falando sobre a segunda vinda de Cristo. Estou falando sobre o colapso dos Estados Unidos. Estou falando sobre uma lei dominical iminente. E estou dizendo que é hora de se preparar. Mais importante do que se preparar com nossas terras é que temos que estar prontos em nossos corações. Não adiem um relacionamento pessoal com Jesus. Podemos estar totalmente prontos com propriedades fora dos Estados Unidos, mas se não tivermos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, isso não importará em nada. E então é nisso que estou trabalhando, para ter um relacionamento de amor mais profundo com Cristo, e então usar esse relacionamento para poder mostrar amor aos outros, porque reconheço que na minha vida eu tenho muitas mágoas e feridas, especialmente da Igreja Adventista, especialmente de pessoas que vocês sabem, que afirmam ser adventistas, que me causaram muitas feridas e então estou percebendo que preciso curar. E esta é a oportunidade agora que precisamos curar, para que possamos ser bons vizinhos. Quando chegar a hora de uma guerra civil e formos tão partidários ou estivermos tão magoados por grupos diferentes, que seremos ineficazes em ser portadores de luz e demonstrando o caráter de Cristo, porque é disso que se trata o grande conflito, é apenas ser um portador de luz e demonstrar o caráter de Cristo e mostrar aos outros quem é Deus. Jesus veio à Terra para mostrar quem é o Pai e agora precisa haver um povo preparado para se levantar e que está disposto a mostrar quem é o Pai através de Jesus e de suas vidas. Mas isso tem que vir com um relacionamento amoroso. Então não tome este vídeo para ter medo, mas definitivamente, amigos, tomem este vídeo como um chamado para despertar. Não temos mais muito tempo restante. Não se envolvam, não estejam envolvidos com direita ou esquerda, porque é tudo a mesma dialética hegeliana jesuíta, meus amigos. Então não se envolvam com direita ou esquerda. Entendam que precisamos nos afastar desses pontos de vistas partidários e precisamos nos concentrar em Cristo e descobrir como podemos preencher a lacuna entre Cristo e aqueles que precisam de seu amor.
Amigos, não estou dizendo que isso nunca poderá acontecer, mas pelo jeito que as coisas andam, se Deus não intervir, esse será o resultado. Você não precisa de um livro escondido para realmente fazer esta previsão. Apenas olhe para a história e veja algumas das coisas que já estão acontecendo. De uma perspectiva política, por exemplo, Tucker Carlson, neste vídeo, fez a mesma previsão de que a única coisa que resta no manual dos inimigos de Trump é exatamente isso. Eles vão deixar Trump ser presidente? É claro, quero dizer, olhe, eles protestaram contra ele. Eles o chamaram de nomes que ele ganhou de qualquer maneira. Eles o acusaram 2 vezes com protestos ridículos. Eles inventaram muito sobre o que aconteceu em 6 de janeiro para acusá-lo. Novamente, não funcionou. Ele voltou, então eles o indiciaram. Não funcionou. Ele se tornou mais popular. Então eles o indiciaram mais 3 vezes e cada vez mais sua popularidade aumentava. Então se você começa com críticas, depois vai para o protesto, depois vai para o impeachment, agora você vai para a acusação, nenhuma delas funciona. O que vem a seguir? Quero dizer, deixe-o saber o gráfico, homem. Estamos acelerando em direção a um assassinato, obviamente, e ninguém dirá isso, mas eu não sei como você pode chegar a essa conclusão. Você sabe o que quero dizer, como se eles tivessem decidido o Washington permanente. Ambos os partidos decidiram que há algo sobre Trump que é tão ameaçador para eles que eles simplesmente não podem ter isso. Eu não sei para onde está indo, mas há uma colisão que é claramente iminente. Eu não sei, eu nunca tive tão preocupado com isso. Qualquer coisa que eu saiba sobre onde isso vai dar. Amigos, se essas palavras são mastigadas com base no que foi compartilhado aqui neste livro, Senhor, tenha misericórdia de nós neste país. Amigos, vocês sabem, uma coisa é verdade. Independentemente de como uma pessoa se sente sobre Donald Trump, existem algumas pessoas que realmente não gostam desse homem. Há algumas pessoas que querem vê-lo partir. E se você viu alguns dos nossos vídeos sobre os jesuítas, o que eles fizeram no passado, seu envolvimento na política e como lidaram com seus inimigos, Senhor, tenha misericórdia. Irmãos e irmãs, o que é interessante é que este vídeo foi feito antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América em 2024. E que se fosse Biden que ganhasse, que fosse reeleito, essa profecia não se cumpriria. E sabemos que Trump teve várias tentativas de assassinato antes de sua candidatura. Eles já estavam querendo tirar Trump de cena. Entendemos que de alguma forma eles tentaram evitar que ele fosse reeleito, o que dá a chance da elite continuar tentando interromper o seu governo. E a profecia seja cumprida e uma guerra civil aconteça. Então, irmãos e irmãs, como vocês puderam ver, é muito interessante. Nós vemos a mídia sempre divulgando apagões, ataques cibernéticos, uma terceira guerra mundial ou até mesmo uma nova pandemia. Mas também já ouvimos falar sobre uma guerra civil que está se aproximando nos Estados Unidos e que já aconteceu há muitos anos atrás. E isto realmente está no espírito de profecia, pois Ellen White fala sobre uma guerra civil que atingirá não somente os Estados Unidos da América, mas o mundo inteiro numa convulsão semelhante à Revolução Francesa. Isso está no livro O Grande Conflito, onde fala sobre a Revolução Francesa. Então, irmãos e irmãs, pode ser que os Estados Unidos da América sejam pegos de surpresa por uma guerra civil e então virá a lei dominical nacional. Não podemos descartar esta hipótese e esta profecia. O que vocês acham sobre isso? Deixem nos comentários a sua opinião. E nos preparemos para o que está por vir, pois sendo um apagão ou sendo uma pandemia, irmãos e irmãs, sendo qualquer evento catastrófico, o fim está vindo do mesmo jeito. E a Agenda 2030, eu sempre costumo dizer que é uma agenda baseada no tempo limite de Deus, que são os 6.000 anos. E Satanás sabe que tem pouco tempo. Então esta Agenda 2030 é uma agenda de Satanás para a última batalha do conflito entre Cristo e Satanás. Então, nos preparemos, irmãos e irmãs, para o que está por vir como uma esmagadora surpresa, pois o Espírito de profecia diz
que os eventos finais serão rápidos. Maranata, o Senhor logo vem.